Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Hoje estamos com um cenário diferente. Hoje estamos na Inglaterra, aqui com o nosso amigo e pastor Oséias, que é líder de jovens. Se apresenta aí para que a gente possa me conhecer melhor. Fala, galera, tudo bem com vocês? Não sei o horário que você vai estar vendo essa gravação, mas quero dizer um bom dia, boa tarde para todos vocês. Meu nome é Oséias. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor de jovens aqui na nossa igreja CBM, o ministério ao qual Deus nos colocou. E aqui estamos fazendo aquele ID, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aqui estamos nós, que seja um momento guiado por Deus, que seja um momento sobre a palavra de Deus. É um prazer estar aqui com vocês, Geizão. Amém, pastor. O prazer é meu estar do outro lado, não é, do mundo, e estar tendo essa oportunidade de compartilhar algo, como o senhor falou, ID e pregar o evangelho, não é? E este é o propósito do nosso podcast, levar a palavra de Deus de forma simples, porém sobre um Deus grandioso. E hoje eu queria conversar com o senhor, não é, esse tema que é tão importante, os jovens. É porque se tratar de jovens, se a gente olhar para a trajetória de Jesus, foi feito assim. Jesus, ele poderia ter chegado para os mais velhos, né? Mas ele escolheu os jovens. Ele chegou nos 12 e falou, vai ser vocês. Olha que interessante, a viagem que a Bíblia nos faz caminhar sobre ela. Ele poderia ter escolhido pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência, mas essas pessoas mais velhas, com mais experiência, chegado a um tempo, eles iriam estar cansados. E o plano de Jesus, ele não é pequeno, ele é grande para nossas vidas. Então ele vai escolher pessoas que consigam levar adiante sem se tornar um fardo pesado. Ele olhou para a juventude e falou, vai ser vocês. Vai ser vocês que vão levar a palavra, o evangelho de Deus a toda criatura. Aí escolheu os 12, como todo mundo já sabe, e os 12 foram levar a palavra de Jesus. Então Jesus preparou eles, levou eles. Olha, vá, em vez de pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. E assim ele vai fazer comigo, vai fazer com você. A gente tá nesse mundo e entender o propósito de Deus, fazer que a palavra de Deus, o qual ele colocou a semente no coração dos apóstolos, colocasse em nosso coração também, para levarmos a palavra dele adiante. E como nasceu no seu coração esse chamado para ser pastor de jovens? Rapaz, todo dia vai nascendo, porque a nossa caminhada com Deus, se a gente falar, eu tô pronto, a gente tá mentindo. Ah, nasceu, não, é uma semente que o Espírito Santo, juntamente com Deus, eles plantam, né? E Deus planta e o Espírito vai regando, essa é a grande verdade. Deus planta e o Espírito Santo fica só aqui ministrando no nosso coração todos os dias, fazendo a gente se aproximar do propósito de Deus para a nossa vida. E o Espírito Santo é o nosso intercessor, né? Ele nos empurra para perto do propósito. A gente pensa em parar, em desistir, aí ele lembra da sementinha que foi plantada por Jesus no nosso coração. Ele está sempre lembrando, não é? Que tá sempre lembrando. Vai valer a pena, não é? Vai valer a pena porque o próprio Jesus ele nos mostrou isso, né? Que vale sempre a pena, porque se Jesus ele veio da terra, andou e falou que foi para o Pai preparar o lugar, e se a gente desistir da caminhada, quem vai tomar conta desse lugar que Jesus foi preparar? Então nosso papel é esse, caminhar e não olhar para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. É forte, é difícil, mas quem prometeu, ele garantiu que vai estar com a gente até o fim da nossa caminhada. Amém, pastor. O senhor falou algo aí importante que todo dia não, né? Às vezes tem momentos que eu penso em parar. A gente fala todo dia que é a nossa forma de dizer, mas não é todo dia, porque nem todo dia a gente tá cansado de viver aquilo que Deus tem pra gente. São momentos, são um pequeno flash que passa na nossa cabeça, ai, que cansaço, que desânimo, mas só que a gente abre a palavra de Deus, que é o nosso refrigério, ele vem do alto, né? E quando a gente abre a palavra de Deus, a gente entende que o cansaço ele faz parte. Jesus, quando estava chegando no dia da crucificação, ele sentiu as lágrimas, o suor se transformou em sangue. Então, quer dizer, ele viveu esse momento também. E ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se Jesus falou isso, imagina eu, um ser humano que não tem a capacidade que Jesus teve, né? Mas o Jesus, o mais interessante é que Jesus lá vai dizer, ó, vocês vão fazer milagres maiores que eu. Mas para isso a gente temos que entender essa fala de Jesus, né? Entender e não desanimar. Por mais que tem dias que a gente fique querendo parar, desistir, vai fazer parte.
O que não pode fazer parte é a gente desistir. Quais são os maiores desafios de liderar jovem? Ó, o maior desafio. Ai, rapaz. O maior desafio que eu posso dizer é fazer o jovem entender, né? Eu penso que é fazer o jovem entender, porque o mundo ele vai te oferecer coisas palpáveis, mas na nossa caminhada com Deus, você não, muitas das vezes você não vai conseguir nem ter lugar para botar os pés, porque quem vai colocar o chão vai ser Jesus, né? São caminhadas, quer dizer, é caminhada de fé. A caminhada com Deus é caminhada de fé. E você tem que ser valente, corajoso para dar um passo de fé, né? Fazer, aí você vai olhar na Bíblia, você vai ver o exemplo de Pedro. Jesus veio caminhando sobre as águas e falou: Mestre, você me faz que eu bater contigo. Tem que ser ousado igual a ele. O desafio é esse, é você entender o propósito, o processo, o caminhar e não desistir. Esse é o desafiador, né? O maior desafio é esse. Fazer os jovens entender. Fazer o jovem entender. Mas o bom que, por mais que o mundo oferece coisas palpáveis, as coisas celestiais, muitas das vezes não são palpáveis, mas são recompensadoras, né? O maior de tudo é você olhar e falar, pô, valeu a pena. Então, quem faz com gosto, por mais que você canse, mas o gosto ele te traz a alegria de fazer mais e mais e mais e não parar. Amém. Uma experiência que o senhor teve no ato de liderar jovem, uma experiência que marcou a sua vida. Uma experiência, eu vou falar uma mais recente, é uma experiência que eu tive, eu tenho, graças a Deus, tem tendo várias, né? O que mantém a gente na caminhada é a experiência que É o vai que o senhor vivendo. falou, né? Às vezes eu penso em desistir, mas eu lembro do que Deus está fazendo, não é? Então, isso pode ser uma experiência. Quando a gente, às vezes, quando você, eu tô cansado, vou parar. Aí você olha para trás e você vê que, através da tua vida, outras vidas vão se chegar a Deus. Não tem experiência maior que isso, porque se você parar, o reino de Deus, ele não para. Mas Deus quer usar você para aquele tempo. Se você parar aquele tempo, o que vai ser feito nesse tempo? Que você parar. As vidas que você pode ser alcançada, que eu costumo dizer muito para o jovem é o seguinte: Deus vai te usar você da maneira que você é, certo? Mas o reino de Deus tem que estar dentro de você. Não quer dizer que, pastor, eu sou assim, eu sou assado. Você vai ser transformado. Mas Deus quer te usar assim. Você vai ser transformado e vai ser usado por Deus quando você permitir. Ele vai bater na porta do seu coração, você vai abrir, vai ceiar com ele e ele contigo, e assim vocês vão alcançar a vida, né? É assim que a gente vivemos na caminhada com Deus. Na atualidade que estamos hoje, com redes sociais, com o mundo, não é, oferecendo muitas coisas que atraem muitos jovens, não é? Qual é a maior dificuldade que o senhor acha? Então, a dificuldade maior é que as pessoas hoje em dia tá tendo acesso a tudo muito fácil, né? E você pode falar, você fala do amor de Deus, você prega para a vida de um jovem, o Espírito Santo começa a trabalhar, você planta a semente, né, no coração deles, e às vezes por uma mídia social, desligam a mídia social, o inimigo devorador vai lá e tenta arrancar aquela semente que você plantou no coração deles. Mas eu creio que do mesmo jeito que o mundo espiritual ele modernizou, Deus também não é bobo não. Deus também tem suas formas de trabalhar. Então, se a semente cair num coração duro, o Espírito Santo é agricultor, meu irmão. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito, tá entendendo? Para o senhor não tem nenhum jovem perdido. Não tem perdido, né? Às vezes muito mais perdido tá quem tem que alcançar quem está perdido que é realmente quem está perdido. Desde o momento que a gente se posiciona em relação a isso, fala que assim, poxa, eu preciso me posicionar. Aí não vai existir jovem perdido, porque enquanto tiver um posicionado, não vai ter ninguém perdido. Não vai ter ninguém perdido. O que exige é o posicionamento. Nós precisamos nos posicionar para essa geração. Porque os dias de hoje a gente fala sobre rede social. Mas quando Jesus foi escolher os 12, também tinha outras coisas que atraíam eles. Só muda o cenário. O contexto, não é? O contexto, né? Porque todos os momentos da nossa vida que a gente viver vai ter sempre alguma coisa que vai colocar a gente em cima do muro. Mas onde você quer ficar? Em cima do muro não podemos ficar, sem escolher um lado.
Ou lutar a favor de Deus, ou lutar contra Deus. Eu não quero lutar contra Deus porque eu não quero perder. Não sou bobo, É né? derrota na certa. É derrota não certa, não sou bobo. Naquele tempo, o senhor falou aí naquele tempo, né? Tinha outras distrações, não é? Tinha outras Que distrações. impediam eles a seguir Jesus, não é? E mesmo assim eles largaram tudo e foram seguir. Um largou pai e mãe para poder seguir Jesus. O que eles viram que a gente não vê, que a gente fica com dúvida? Eu falo a gente, porque a gente tem que nos colocar nesse lugar também. O que a gente vê que muitas das vezes tenta tirar, servir como distração para a gente não se aproximar de Jesus. Então, tudo isso sempre vai haver, né? Encontra Sempre vai haver, pessoas, não é? vai haver motivo. Aí depois é a escolha, né? O evangelho é feito de escolha. É estilo de vida, vamos dizer assim. Estilo de vida. Qual estilo de vida que você quer levar? O que que você... Eu estou falando para jovens, o que que você quer ser, o que que você quer viver no seu futuro? É escolha. O que você vai escolher, o que você vai colher, o que você plantar, é o que você vai colher. Então, escolha. O senhor acha que o senhor, como pastor de jovens, tem uma responsabilidade em relação a isso? De fazer com que eles entendam o evangelho, a palavra de Deus? O senhor Então, carrega esse peso ou esse fardo é leve para o senhor? o fardo é leve, porque é um fardo leve com a responsabilidade, né? Porque quando a gente se aproxima de Jesus, tudo aquilo que está pesado sobre nós, ele tira dos nossos ombros. Essa é a proposta de Jesus para nossas vidas. Então a gente tem que caminhar sobre isso. Mas sabermos que Jesus colocou uma missão em nossa mão, missão dada é missão cumprida. E o nosso papel é fazer que os jovens, de uma forma leve, venham se aproximar de Jesus e entender o Evangelho, porque o Evangelho ele é para os corajosos, não é para os medrosos. Então eu creio que tem uma geração aí valente, a geração de Davi, né? A geração que vai arrancar a cabeça de Golias, que vai vencer leões e matar um urso. Eu creio nessa juventude, eu tenho certeza que essa juventude vai fazer a diferença. Como se a gente olhar lá atrás, Daniel, essa galera, tudo fez diferença na época deles. Agora é nossa vez de fazer diferença na nossa época. E como líder e pastor de jovem, é incentivar esse jovem a fazer isso. Olhar lá atrás e seguir exemplo de jovens que não negociaram a sua fé, né? Não negociaram, não decidiram não participar dos manjares do rei e seguir Jesus. Seguir Jesus, tomar essa decisão, não é? É a decisão, né? O que acontece hoje no dia a dia são decisões que temos que tomar diária, né? São decisões diárias, Todos porque os dias, não é? decisões diárias implica em futuros próximos, né? O que vamos decidir hoje pode interferir no nosso amanhã. O senhor falou aí, já peguei aqui, interferir hoje, no hoje. O senhor, como líder de jovem hoje, aconselha jovem. Certo. Mas se o senhor pudesse hoje voltar no tempo e dar um conselho para o senhor mesmo, no seu tempo de jovem, qual seria o conselho que o senhor dava? É, É é difícil, difícil. é difícil. Não, mas eu ouviria os mais velhos, porque eu ouviria mais pessoas que me deram conselho e eu não segui. Pois. Então, todos os conselhos a gente tem que parar, analisar e ver a veracidade daquilo que estamos recebendo. Então, se eu pudesse voltar atrás, muitos erros que eu cometi, eu poderia ter evitado e hoje em dia não carregar algumas coisas que a gente carrega por devida escolha que a gente toma, né? E os jovens daqui a 10 anos, os jovens que o senhor lidera, qual a certeza que o senhor tem no coração que eles vão lembrar do senhor, dos seus ensinamentos? É o que o senhor falou aí, o senhor não teve ensinamento, o senhor não ouviu pessoas mais experientes que o senhor no seu tempo de juventude, não é? E daqui a 10 anos, os jovens de hoje, qual o senhor acha um legado que eles vão levar e vão dizer, isso aqui eu aprendi com o pastor Oséias. Então, é o que eu falo sempre com eles, que eu aprendi com o meu líder também quando eu era jovem, né? Porque meu líder falava tanta coisa e eu fugia, Fugia, né? fugia, dava um migué nele e achava que, olha, a gente tenta, como se diz, burlar a liderança achando que a gente está certo, né? Mas a gente não está burlando quem está nos ensinando, estamos burlando nós mesmos. Nós Nos mesmos enganando a nós a mesmos. nós mesmos. E a pior coisa é a gente enganar nós mesmos depois de sofrer com as consequências de nós mesmos ter prejudicado o nosso futuro, né? E eu tenho certeza que a gente planta, a gente leva a semente até eles, mas quem vai plantar vai ser o Espírito Santo. E creio que daqui a 10 anos
os jovens de hoje vão estar fazendo o que eu estou fazendo também. A nossa esperança é essa, que eles sejam líderes de outras pessoas, de outros jovens, e tenha guardado no coração e colocar em prática, né? Possa ensinar aquilo que aprendeu, não é? Aquilo que aprendeu. Nossa vida ela é feita assim, né? Dia após dia, é a gente aprendendo e ensinando, né? Esses dias eu estava pensando, né? Porque eu também agora, né? Assumi a liderança de jovens e eu estava lembrando do meu passado. Quando eu cheguei na igreja, eu já converti 25 anos, eu vi os jovens assim, pastor, ó, caraca, por que eu não conheci Jesus nessa idade? Por que eu não tive essa oportunidade, não é? E hoje eles estão tendo, e o que será deles daqui para frente? E eu parei e pensei, e hoje eu estou num papel diferente. Eu não tive essa infância com Jesus, mas hoje eu estou responsável pela infância de outros jovens. Através de Jesus, né? Isso é forte. E olha a responsabilidade que eu tenho de mudar para que eles não possam ser um eu no futuro. E olhar para outros adolescentes e dizer, por que eu não conheci Jesus quando eu era mais novo? Então é o mesmo caso do Senhor. O Senhor tem uma responsabilidade, né? Que os jovens daqui há 10 anos possam olhar e dizer, não, eu conheci Jesus através do meu líder, aprendi isso, aprendi aquilo, e hoje eu vou ensinar. Isso é forte. O mais interessante é que o papel de um líder na vida de um jovem, não estou com muito amor nas minhas palavras, não vai interferir um papel de um pai. Porque um pai, muitas das vezes, ele não consegue instruir o filho como um líder. Estou falando no âmbito religioso, né? Religioso. A educação ele vai aprender em casa, isso é certo. O líder não vai estar aqui para educar o filho de ninguém. Nossa caminhada com o jovem é levando-os para perto de Deus, do propósito de Deus no coração deles. Então, o que um líder pode falar pode mudar a história de um jovem. Pode mudar a história de um jovem. O pai tem um ensinamento de educar, né, criar e botar ele para o mundo. Mas aí depois no mundo, se ele seguir o âmbito religioso, o cristianismo, ele vai ter um líder. E o líder pode lançar e treinar ele, educar ele por uma forma ou longe ou perto de Jesus. Nosso papel na vida de um jovem é... A gente se torna um pai espiritual. Um pai espiritual, porque o momento de você estar com ele, você aconselhar, porque ele pode ouvir uma coisa sua que ele nunca ouviu de um pai. Aí é que vê a diferença, né? Um pai que tem que dar educação. Um pai que dá educação. E um pai espiritual que tem que trazer a palavra, rapaz, mostrar quem é Jesus. Tem que ouvir essa diferença. Porque muitas das vezes o pai coloca tanta responsabilidade no líder de jovem, não é? Que acaba sendo mais o pai espiritual e pai paterno. Não é assim. Tem que vir os pais, eu não sou pai ainda, mas o pai tem que criar o filho para o mundo, né? Mas educar ele de uma forma onde ele chegar, ele já tem uma base. Uma base. O alicerce, né? O alicerce a gente traz ele de casa. Tem que ter um aprendizado. Um aprendizado, né? Em casa. Eu tive esse aprendizado em casa, falar um pouquinho da minha vida, um certo tempo da minha época, da minha vida, eu desisti da caminhada cristã e vivi um tempo perdido no mundo, mas não foi falta de aconselhamento do pai, porque em casa eu tinha uma base fortíssima, forte. O senhor conheceu a Jesus quantos anos? Rapaz, quando eu comecei a me entender por gente, né? Porque eu já nasci no lar evangélico. Já nasceu no lar evangélico. Mas teve ali aquele momento que foi no mundo. Não. Aí até os 19 anos, se eu não me engano, 19, 20 anos, eu dei uma distanciada. Mas quando eu me conheci por gente, fiz 12 anos, meu pai falou, meu pai pregava pra gente, cara. Meu pai pregava pra gente, ele pregava. E falou sobre o batismo e a gente nos batizamos cedo. E por isso que eu falo que a nossa base era muito forte, né? Mas meu pai sempre falou, tem 2 caminhos, o do bem e o do mal, qual você vai seguir? O do bem vai te levar isso daqui. O do mal vai te levar isso daqui. Fez a parte dele, não é? Bem feito. O dever de casa ele passou pra gente direitinho. É como a parábola do filho pródigo, né, pastor? O pai deixou ele ir. Meu filho. Você acredita que ele deixou ele ir com a certeza que ele ia voltar? Não tem nenhum pai que despeça de um filho sabendo que ele não vai voltar, né? Porque o pai ensinou o que tem que ensinar. Talvez se ele fosse, não, você não vai, eu não vou dar a herança, ele iria se revoltar mais ainda. Aí não voltaria. E iria sem volta. E isso acontece no dia de hoje.
Os pais, em vez de conversar, de educar, eles querem colocar uma ditadura. Aí Por é isso que que muito se você para e perde. olha, tem muitos jovens perdidos. Aí quando você chega para falar com eles, ter um momento com eles, trocar uma ideia, eles estão com a sua defesa armada. Eles falam coisas para vocês que não falam para os Que não pais. fala para os pais. Aí você esconde para os pais, a gente não esconde nada de ninguém. A Claro. nossa livre é um livro aberto. É um livro aberto, né? Mas a gente ora por eles para Deus quebrar aquilo neles e eles poderem ter uma conversa franca com os pais. É simples assim. E aí é que vem a importância também de um líder de Um jovem, líder para de que ele não se perca da família, e se perder da família, não se perca de Deus. é isso, além de não se perder de Deus, e o líder, com a ajuda do Espírito Santo, fazer que esse jovem vá se abrir com o pai. Volte lá, meu para irmão. casa do pai, né? Volte lá, porque você está perdido. Você precisa consertar isso. Porque a gente vive numa era que as pessoas estão trazendo muita rancor dentro de si, né? Você vê jovens vivendo coisas que você fala, como que um jovem pode passar por isso? E passa com cada situação que você olha, e o nosso papel é ajudar, né? É ajudar, orar e fazer a pessoa sair desse lugar e viver um lugar de promessa, de propósito em Deus. Nosso papel do líder é esse. Trazer as ovelhas perdidas para o aprisco. Está próximo, né? Está próximo. E o Está cuidado de vocês também, não é? E é interessante aí, entrando um pouco na sua vida pessoal, que vocês não têm filho, mas carrega. Carrega pai de O multidão. filho espiritual faz 50. Quantos jovens o senhor lidera hoje? Eu acho que a gente está quase na faixa dos 50, né? Ou mais, né? 50 filhos. Ou Eu não mais, tenho um, né? eu tenho 50. 50, uns 40. Tem uma galera. Tem uma Por galera, acaso não né? tenho contar ainda todos que a gente tem, mas se colocar ali, fazer uma listagem, dá uma galera boa. Ontem a gente teve a conferência aqui, né? Por isso que eu estou aqui na Inglaterra. Vim para a conferência do pastor aí, que também é um pai para a gente. O senhor tem 50 filhos aqui e ainda abre espaço para cuidar de mais dois lá, não é? Dois não, mais, né? Que tem lá. Ele cuida da gente em Portugal, nos aconselha, nos dá sabedoria, sempre liga como é que tá aí. Então, isso é a importância de o senhor entender o seu chamado, não é? Não, eu vou ser aqui mesmo. Não, Deus me levou para lá para cuidar da gente e o senhor está fazendo o seu papel com excelência, né? E ficamos muito felizes por isso. E ontem tivemos aí o Conferência Jovem. Fala um pouco qual foi sua experiência. Rapaz, Tava nervosão no início. Tava nervoso, porque quando a gente tenta fazer com as nossas mãos, a gente fica nervoso. A gente não consegue ter controle das coisas. Mas quando a gente para e fala, poxa, eu dependo, Senhor, totalmente de Ti, porque do meu jeito vai dar ruim, do meu jeito vai dar ruim. Mas se o Senhor estiver na frente, tenho certeza que o final vai ser feliz. Né? O início a gente fica nervoso, mas no final você olha e fala, poxa, valeu a pena. Valeu a pena, realmente Deus estava no controle. E ver vida se rendendo aos pés do Senhor não tem nada mais prazeroso, porque muitas das vezes a gente para e olha e pensa, né? Eu não sou egoísta, mas para quantas pessoas você falou de Jesus? Para quantas pessoas? Eu não sou crente, mas para quantas pessoas você deu uma palavra de incentivo? Para quantas pessoas você aconselhou, deu um conselho bom ou ouviu pelo menos alguém? Se a gente não fizermos isso, como a gente pode falar que não somos egoístas, né? Eu não sou egoísta, mas então, quantas ligações você fez para um amigo? Você se alimenta tanto da palavra, não é? Busca tanto a Deus, mas se você não contribuir, botar para fora aquilo, você está sendo egoísta. Está sendo egoísta, está sendo egoísta. E se tratando da nossa conferência, o bom disso tudo foi que não foi só para nós, né? A gente conseguiu alcançar outras vidas. Outras vidas se rendeu aos pés do Senhor. Então não foi a conferência só para os filhos da promessa, só para a gente. Foi a conferência para o reino. Para o reino e para aqueles que estão cativos, sobrecarregados e oprimidos. Jesus fala, vinde a mim que eu vos aliviarei. E Jesus fez isso na vida de muitos jovens ontem, aliviou o cargo que estava sobre ele, aquele jugo que estava pesado. Se eu olhar e ver a juventude chorando, sempre eu falei, caramba, não tem preço, mano. Ontem a gente falou sobre intimidade. Intimidade. Foi um tema que Deus ministrou nossos corações quando estavam preparando isso. A pastora Cláudia, ela, poxa, amor, Deus me deu essa palavra aqui e queria orar contigo em cima disso. Falei, vamos orar, amor, vamos orar. E escolhemos alguns temas, colocamos na mesa
Começamos a orar. Deus deu essa direção, porque nós estamos caminhando, filho da promessa, sobre o fruto do Espírito. É uma sala de reunião que a gente tem toda terça-feira, às 8 horas da noite, pelo aplicativo Zoom. E caminhando sobre isso, você olha como que as coisas vão se encaixando, né? Fruto do Espírito, intimidade, mano, se você não tiver, vai Se não invalidar. tiver intimidade com Deus, você não consegue praticar nenhum fruto do Espírito. Daí então as coisas vão se encaixando. É você passar a ver uma árvore. Essa árvore, imagina uma árvore que não tem tronco, não tem galho. Como você vai chamar ela de árvore? Não é árvore. Não é árvore. É um tronco. Tá entendendo? Então. Mesmo somos assim, sem Jesus, né? Somos nós sem Jesus. Se nós não tivermos na gente, quem só tá andando. Só estamos igual zumbis, né? Sabendo para onde vai. Só viver. E a pior coisa da vida é você viver por viver, né? Sem propósito. Sem propósito, né, pastor? Sem propósito. E a gente está caminhando com os jovens num propósito, num destino. Nosso destino é o céu. E o tema da nossa conferência foi intimidade para a gente chegar no céu e ter intimidade com Deus. Né? Existir aqui na terra e viver na eternidade com Deus. Muita gente viu que valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Todo o seu esforço durante esses meses todos, trabalhando, os jovens todos ontem empenhados. E você vê depois o retorno dele, a felicidade da cara. Nossa, os jovens se converteram ontem. E você olhar para eles, ver Jesus. Ver que eles não estão ali obrigados, eles estão ali por prazer. De estar servindo. E a galera trabalharam na sexta-feira à noite, organizando as coisas. As meninas trabalharam pra caramba, os garotos ajudando na limpeza, fazendo os trabalhos mais pesados para facilitar para as meninas, né? E todo mundo trabalhando, a galera da banda ensaiando. Fluindo, né? Fluindo. O reino de Deus, ele flui dentro de nós, né? Ele vai fluindo. O que flui dentro, sai de dentro para fora. Então, o que estava acontecendo foi o mover de Deus. Estamos vendo isso com muita alegria, muita alegria. E por que estamos falando dessa conferência? Porque isso, eu não é que estive presente, eu vi que isso tudo é frutos do que vocês estão plantando, não é? Porque quando a gente fala de lidar com jovens, esquece. Eu não tenho muita experiência. Deus me colocou nesse papel, mas eu tenho aprendido muito com o Senhor, não é? Mas eu vejo que não é fácil. E a gente chegar ontem e ver aquilo, jovem lá se derramando, a gente olha assim e diz, não, vale a pena. Nosso futuro está na mão desses jovens, vai valer a pena, não é? Porque quando se trata de jovens, você pensa, jovem cristão, né? Jovem cristão. Quando se trata de um âmbito de jovem cristão, quem não é evangélico, não programa nenhuma fé, ele pensa, pô, jovem cristão deve ser chato pra caramba, né? Não brinca, não ri, não faz nada. Mano, ontem a gente pulamos na presença de Deus, os jovens se alegraram, foi bom. E eu sou um coroa jovem. Um coroa jovem. Eu gosto de estar ali fazendo isso porque, como falamos no início de paternidade, tem muitos jovens que veem em nós, veem um pai em nós. Então, muitos não têm pai porque pais faleceram, ou pai perderam, ou a mãe é uma mãe solteira. E os jovens veem a gente como referência. E o nosso papel é cuidar deles como um pai, né? Cuidar como um pai, olhar para cada um deles, pô, é filho, é uma filha, é um filho que Deus nos deu. E o nosso papel é cuidar. Porque muitas vezes estamos cansados. Ô, pastor, vamos fazer isso? Bora, bora. Temos que fazer porque o reino é isso, né? O reino é estar apoiando um ao outro e estar junto, né? E vivendo, porque a vida com Deus, se ela é leve, a gente tem que fazer as coisas leves, né? E jovem, eu não vou botar um jovem para carregar um saco de cimento que é pesado. Eu vou machucar a costela dele, vou machucar eles, né? Fazendo peso. Então, fazendo isso é a mesma coisa no reino de Deus. Eu vou botar um peso pesado, um peso que eles não vão suportar. Seguir Jesus, porque vai estar pesado. Isso é um ponto importante, pastor, porque vocês têm que ter até a forma de falar com o jovem. Muda tudo. Porque o jovem está passando na idade que quer conhecer tudo, né? E você chega e diz, olha, é assim. Não é o senhor disse, coloca um cimento na sua dele, ele vai fazer o quê? Eu não quero isso. Eu não quero carregar peso. Aí o senhor tem que ter até a forma de falar, não é? De aconselhar. Esse daqui não está pronto para isso. Então, eu tenho que descer no nível dele para entender ele, para poder caminhar com ele. Porque se eu não descer no nível dele, falar a língua dele, eles fogem. Não é porque a gente ri, a gente pula, a gente brinca,
que a gente não tem a responsabilidade de guiá-los. Tem diferença. A gente tem que descer no mundo deles para entender eles. Porque eu não posso ficar daqui de cima, ó, você está errado. Ele vai falar, você está falando muito baixo que eu não te escuto. Você está longe. Então você tem que descer tete a tete, estou aqui, meu irmão. Tem que descer nas brincadeiras. Tudo, entender tudo com eles. Respeito, tudo porém, com respeito. No nível deles. E trazendo Jesus para eles. Pastor, o senhor acha, uma pergunta particular minha, o senhor acha que o fato de o senhor, porque o sonho de todo mundo é ter um filho, não é? De ser pai. O senhor acha que o senhor hoje, até agora, ainda não teve um filho? É propósito de Deus? Eu creio que sim. Agora eu costumo falar com a minha esposa isso. Eu penso que Deus, ele faz as coisas certas, né? Faz parte do processo de Deus, do chamado de Deus para a vida de vocês. O que a gente vê é o seguinte, a gente não murmura, não reclama de nada. O nosso papel é, se Deus quiser assim, assim será. Se tiver que vir, virá. Se não tiver que vir, não virá. Nossa vida, quando a gente anda com Deus, a gente já não vive mais nossa vida, né? A gente vive a vida que Deus quer pra gente, que a gente vive. Deus deu mais de 50. Deu mais de 50 e eu tenho o prazer de chamar essa galera de filho, porque esses garotos são amáveis demais. São amáveis, você vê aí, né? Você vê aí como então, essa galera são e a gente... O senhor crê que faz parte do chamado de Deus pra vida de vocês, não é? E o mais interessante é nós pra vida, eles pra nossa vida e nós pra vida deles. Todo mundo tá vivendo o tempo certo, porque quando você não tá em concordância, você não consegue andar junto, né? Mas quando você está em concordância, você consegue caminhar, né? Andar junto, falar junto, consegue viver as mesmas coisas. A gente fala que o Senhor, vocês, não é, aconselha muito eles, mas eles também fazem muito bem para vocês. Faz muito, Vocês nunca estão sozinhos, vocês sempre têm alguém para ligar. Sempre tem alguém para estar conversando, falando, e o jovem tem muita energia, né? E a gente tem que... Ele não deixa vocês envelhecer. Não vai deixar, só deixa dar cabelo branco. Só vai estar com 60 anos e pulando no meio deles. Vamos lá, pastorzão. Vou fazer igual o lutador lá, o Mike Tyson, né? Tá coroa, mas tá brigando, tá nativa. Então... Por quê? Porque vocês têm alguém para puxar por vocês. Talvez se vocês não fossem líderes de jovem, vocês seriam pessoas teriam uma vida totalmente diferente. A gente Então vocês são essencial para eles e eles são essencial para vocês. Vai puxando pro quando a gente tá aqui, não descansa. Vamos combinar isso, ó. Vamos fazer aquilo, bora, porque a gente tem que entender, né, o que estamos vivendo, o que estamos caminhando. E a caminhada com Deus. Isso é entender o chamado, não é? Entendeu? Quando você entende, você não fica pesado, né? Fica um fardo leve. Você vai fazendo e o reino vai sendo manifestado. E você, quando vê que não, você olha e fala, pô, é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Não posso reclamar. Não posso reclamar. É só obedecer. Só vai. Deus não vai dar nada. Não vai deixar faltar nada, né? E não vai dar nada que a gente não possa suportar, né? Deus, por isso que eu te falo que Deus não vai botar um saco de cimento, vai botar um peso em cima da gente. Se a gente não aguenta, Ele não quer fazer mal, Ele não quer judiar da gente. Pelo contrário, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E eu acredito que quando a gente entende o nosso chamado, bênçãos são derramadas sobre nossas vidas, porque a gente está onde Deus quer que a gente esteja, a gente está vivendo o que Deus quer que a gente viva, a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça. Então Deus vai lá e abre as torneiras do céu e eu acredito que tem sido assim na vida de vocês, não é? Tem sido assim, estamos vivendo da provisão de Deus, né? Tudo que a gente vive, Deus é que manda, Deus é que faz, e estamos caminhando na promessa dele na nossa vida, né? O seu sonho particular para a geração do futuro, qual seria? Pô, ver esse jovem aí conquistando o mundo através da palavra de Deus. Continuando o seu chamado, né? Continuando, porque se chama legado, né? Deixar legado na vida de pessoas é você passar o tempo, você voltar e a pessoa já não está naquele lugar, né? E muitas das vezes tem pessoas que tá no mesmo lugar porque não está vivendo o chamado de Deus. Não aceitou o chamado. Não aceitou, foge, corre. A Bíblia vai contar a história de Jonas, né? E depois fazendo um peso para a vida de outras pessoas porque está desobediente. E nenhum desobediente vai chegar para você falando que é desobediente. Ele não vai chegar aos seus desobedientes, não. Ele vai chegar, mano, tô desempregado já não sei quanto tempo, mas não vai dizer o que é. E quem tem o chamado, quem foi escolhido, ele sabe, porque isso não vem da nossa mente. Deus manda alguém para falar com você. Você sabe o que você foi chamado, né? Isso aí é importante, pastor. O senhor falou que dificilmente os jovens
tem essa, como é que eu posso dizer, essa facilidade de dizer, pastor, eu fiz isso, pastor, eu fiz aquilo, pastor, eu errei aqui, eu errei ali. Não. E isso mudou a minha vida, sabe? Porque eu teve um tempo na minha vida, não é, quando eu era jovem, logo quando eu me converti, e eu estava em pecado, fazendo coisa errada com outra pessoa, e chegou uma época que eu disse, eu não aguento mais isso, eu quero viver para Deus, e eu sei que é isso que está me travando. E eu fui lá e derramei tudo. Eu, jovem, líder, eu estou fazendo isso, isso. E ele não me ajudou da maneira que eu queria, mas uma palavra dele trouxe mudança na minha vida. Ele disse, olha, Deus está orgulhoso de você. Só isso. Me tirou do jovem, me botou de lado. O processo tem que passar, né? Mas isso mudou a minha vida, porque ele disse, Deus está orgulhoso de você. E minha vontade era que Deus continuasse orgulhoso de mim, então eu larguei aquilo. Então a nossa atitude de chegar para o nosso líder e dizer, ó, pastor, líder, preciso de ajuda, estou errando nisso, isso transforma as nossas vidas, e é isso que o senhor falou, não é? E a atitude de querer mudar, de querer que seja diferente, pode mudar o futuro de um jovem. Porque ela parte da gente, né? A atitude ela não tem que partir de outras pessoas. A primeira atitude tem que partir de nós. A Bíblia em Tiago 4:8, no nosso tema da conferência, Tiago fala isso, né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e chegará a vós. Porque eu não vou ficar, Deus, vem a mim, vinde a mim. Não foi isso. Deus, vinde a mim, eu estou disponível. Não, hoje estou disponível, mas mesmo disponível, qual é a quantidade de disponibilidade que você tem para Deus? É por isso que ele não vai chegar até você se não chegar a ele, tá entendendo? Porque Jesus, interessante que quando Jesus chegava para curar uma pessoa com alguma deficiência, ele viu o cara na cadeira de roda e perguntava logo, o que você quer que eu te faça? Tá entendendo? Porque vai se o cara não quer andar. Jesus poderia chegar e fazer um milagre, mas então você fala e ele faz. Você chega a ti, ele chega. Você chega a ele chega a ti. Assim, é uma via de mão dupla, de não mão dupla, porque não pode ser assim, porque senão porque Jesus, cara, ele é tão soberano que ele não vai ficar refém de ninguém. Pra depois a pessoa falar, você que veio até mim. Tá entendendo? Você veio até mim, eu não te pedi. Então ele chega até mim que eu chego até você. O evangelho é simples. E né? Esse tema foi, principalmente para minha vida, né? Falou muito comigo, né? Às vezes a gente acha que é íntimo de Deus e Deus nem nos conhece. Isso acontece na geração de hoje, porque as pessoas se frustram. O tanto de entrega que você dá para uma pessoa, você não pode exigir que ela dá o mesmo para você. Aí depois você fica frustrado, vai botar a culpa de quem? Então Deus ainda vai ser culpado. Deus, porque o Senhor permitiu isso. Mas disso você perguntou a Deus se era isso que ele queria. Isso, a gente tem que ver nossa vida de propósito, de buscar, pô, Deus, o que o Senhor quer para minha vida? O que eu estou fazendo? É a tua vontade? É isso que o Senhor quer? O Senhor está nesse negócio? O Senhor está nisso? Eu falo muito com Deus, pô, Deus, fala comigo. O Senhor tem que me mostrar. Me dá direção. Me dá direção. Como é que? Porque se eu for por mim mesmo, eu vou por lugares errados. A gente se perde. Não é? A gente se perde, porque depois se tiver vários caminhos, tiver que escolher, eu posso escolher o errado. Acha que está no caminho certo e está perdido. E está perdido, então você tem que falar com Deus, qual é o caminho? Para onde eu vou? Tudo isso, nosso tema, a nossa conferência foi trabalhada em cima disso, entende? Amém, pastor. Por isso que foi bom, porque não foi nós, aí o pastor Zé e a pastora Cláudia escolhemos. Deus, o que o Senhor quer? Deus escolheu desde o tema, a data. A data, as pessoas que iam estar ministrando, veio o cantor do Brasil, Gessé, foi uma dança em nossas vidas, ministrou ali, foi tremendo. O apóstolo Rubem pregou muito, viu lá que palavra. Foi tremendo. O apóstolo Adai ministrou bonito. Jovem se convertendo, foi tremendo o que Deus fez. Amém, pastor. Deus falou grandemente. Para que a gente possa estar chegando ao fim, desse bate-papo que está tão bom, a gente passava horas aqui. E eu fazia uma vigília, vamos fazer uma vigília. Um conselho aí que o senhor deixa para os jovens de hoje. Um conselho é: ama a Deus acima de todas as coisas. O teu próximo como você mesmo. O amor que você tem por você é o amor que você vai ter por próximo. Seja obediente ao seu pai e à sua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Você não pode querer ter família, ser um pai exemplar, se você não foi um filho exemplar. Então,
É esse o conselho que eu dou. Isso é importante, isso, não é? Você ser diferente hoje, para que no futuro seu jovem não seja o que você foi. Não sei que você Seu foi. filho não seja o que você foi, não é? Seja exemplo por onde passar, né? Seja exemplo e que as pessoas lembrem de você com carinho, respeito e como referência. Esse é o Amém. conselho. Ficamos Tamo por junto. aqui. Foi um bate-papo simples, porém poderoso, para que a gente possa entender, nós que somos jovens, não é? O valor que tem um líder, a importância e o carinho que temos que ter sobre um líder, porque ele está sempre em oração pela gente, está sempre buscando direções de Deus para nos aconselhar. Então a gente tem que tratar como um pai espiritual, não é assim como o pastor falou, não misturar pai biológico com pai espiritual e a gente tratar os nossos líderes com respeito, porque eles estão sendo instrumento de Deus na nossa vida para que o nosso futuro seja diferente. Então, você jovem que está assistindo, não é, esse episódio, reflita. Volte, como o pastor falou, volte para Deus, seja íntimo de Deus, ajude o próximo, esteja sempre com Deus o foco, que Deus seja seu foco, para que seu futuro possa ser diferente, porque esse mundo aqui precisa de você. E para outros que estão nos assistindo aí, que você possa também parar e refletir, se talvez você já foi um jovem que sofreu muito, faça diferente. Faça seus filhos olhar para você e ver exemplo para que eles não possam ser o que você foi um dia. Isso é importante. É não carregar sua dor e descontar ela em cima de outros. Deixar o fardo para seu filho carregar, não é um fardo que foi seu do passado. Então é isso, pastorzão. Muito obrigado. Obrigado eu. Tive que vir na Inglaterra gravar um episódio com o senhor, né? Porque foi lá em Portugal e não deu tempo. Foi prazeroso esse momento, muito bom. Muito obrigado por estar também sempre cuidando da gente, de mim e da minha esposa. Vocês são bênçãos por nos receber na sua casa. Amém. E sempre que der, a gente vai estar aqui somando com vocês para o reino de Deus. Amém. Que vocês podem ter certeza que adotaram mais 2 filhos. Tamo junto. Se tinha 50, tem 52. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo.